Caros alunos, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos abordar a gestão de documentos. Para isso, seguirei o seguinte sumário. Bom, faremos aqui algumas considerações iniciais sobre gestão de documentos. Posteriormente, trarei o conceito da gestão de documento. Nesse momento, destacarei diversos aspectos importantes para a sua prova, que os examinadores costumam explorar em provas de arquivologia. E, por fim, nós vamos ver os objetivos da gestão de documentos, ok? Bom, vamos às considerações iniciais. Com a produção de documentos cada vez mais elevada, e isso ocorreu principalmente com o avanço científico e tecnológico do pós-guerra, a capacidade de controle e organização de documentos da gestão ela ficou prejudicada. Perfeito? Então, já não se conseguia mais a recuperação da informação em tempo hábil. A preservação da memória institucional tornou-se tarefa bastante difícil para as instituições. Nesse sentido, tornou-se indispensável a implantação de um programa de gestão documental. Por quê? Porque houve exatamente o que está aqui, necessidade de melhoria da capacidade de controle e organização de documentos da instituição. Ok? Então, somente com a implantação de um programa de gestão documental, essa capacidade de controle e organização seria retomada em face dessa elevada produção de documentos. Ok? Bom, então vamos agora ver o que vem a ser a gestão de documento. Perceba, já de início, que no próprio texto constitucional há uma disposição sobre o dever da administração pública de promover a gestão documental. Observe a importância disso. Está lá no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Diz assim: cabe à administração pública, na forma de lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitarem. Por sua vez, a Lei do Arquivo, a Lei 8.159 de 91, traz a definição de gestão de documento. Então, já perceba que a legislação brasileira, há na legislação brasileira a previsão de gestão de documento. Por que digo isso? Porque já foi explorado em prova. Então, existe a previsão na legislação brasileira de gestão de documentos. E vamos lá ao conceito que vem a ser gestão de documento. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações referente à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Observe o seguinte: a gestão de documentos só ocorre em duas fases. Quais? Primeira e segunda, que é a fase corrente e intermediária. E por que só ocorre na fase corrente e intermediária? Porque nestas fases, o documento possui valor administrativo. Lembra disso? Certo? Na fase permanente, não. Na terceira fase, o documento passou a ter valor histórico. Então, na fase permanente, não há que se falar em gestão de documentos. Perceba? Além disso, é importante também perceber que a gestão de documento ele visa a eliminação do documento ou recolhimento para a guarda permanente. Quando é que ocorre a eliminação do documento? Quando ele perdeu o seu valor administrativo, perfeito? E não adquire o quê? O valor secundário, o valor histórico. E quando ele adquire o valor histórico, aí ocorre o quê? O recolhimento para a guarda permanente. Isso é importante. Outro aspecto fundamental aqui da definição de gestão de documento são exatamente essas tarefas, essas operações da gestão de documento, quais sejam produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. Então, não há que se falar em outra operação. Então, se na sua prova aparecer lá preservação, descrição, isso faz parte da gestão de documento? Não, somente essas aqui: produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. Vocês podem utilizar
o mnemônico pátua, ok? Pátua, tá? Para fazer exatamente a ligação entre com essas tarefas aqui da gestão de documento, tá? Vocês não podem errar isso na prova, ok? Importante também registrar que a gestão de documento ela é também chamada de administração de documentos, ok? Isso também já apareceu em prova de concurso. Então, fique ligado, fique esperto aí nesse tópico. E qual é o objetivo da gestão de documento? O objetivo da gestão de documento é assegurar de modo eficiente a produção, a administração e a destinação de documentos. Nós vimos aqui. Ela visa o quê? Essa destinação do documento é exatamente a eliminação do documento ou recolhimento ao arquivo permanente. Garantir que a informação arquivística seja disponível em tempo hábil. É exatamente isso. Essa é a função do arquivo, né? Lembra que nós vimos isso? É isso aí, ó, tornar disponíveis as informações em tempo hábil. Contribuir para o acesso e a preservação dos documentos que mereçam guarda permanente por seus valores históricos e científicos. Perceba, nós mencionamos que não há que se falar em gestão de documentos dos arquivos permanentes. Os arquivos de terceira idade, arquivos permanentes, eles não possuem mais valor administrativo. Entretanto, um dos objetivos da gestão do documento é contribuir para o acesso e a preservação dos documentos que merecem guarda permanente. Perceba que é diferente, ok, pessoal? Bom, vamos então fazer algumas questões sobre o assunto. A respeito da gestão de documentos, julgue o próximo item. A implementação do programa de gestão de documentos independe da existência dos arquivos corrente, intermediário e permanente. Pessoal, bem tranquila, tá? Perceba que se não há arquivo corrente, se não há arquivo permanente, se não há arquivo corrente e não há arquivo intermediário, não há que se falar em gestão de documento. Lembra que nós vimos que considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações referente à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em quê? Em fase corrente e intermediária. Então, para que haja a implementação do programa, é necessário que haja, sim, os arquivos corrente, intermediário e permanente. Ok? Veja, não há que se falar em gestão de documento permanente. Mas a gestão de documento, uma das destinações é o quê? É o recolhimento. Olha só, a operação, a tarefa é o quê? A operação é o quê? Recolhimento ao arquivo permanente. Então, tem que ter lá um arquivo permanente para que haja essa destinação do documento, certo? Se ele não for eliminado, ele será recolhido ao arquivo permanente. Ok, pessoal? Então, portanto, gabarito aqui está errado. Próximo. Acerca da implementação de programas de gestão de documentos, julgue o item subsequente. A gestão de documentos engloba o tratamento da documentação na fase de arquivamento permanente. O que nós falamos? Gestão de documentos só ocorre na fase corrente ou intermediária. Anote isso porque é muito importante. Não há que se falar em gestão de documento no arquivo permanente. Eles não possuem mais valor administrativo, valor funcional para aquela instituição. Portanto, o gabarito aqui está errado. Próximo. A definição do conceito de gestão de documentos, encontrada na Lei 8.159, de 8 de janeiro de 91, não menciona a seguinte operação técnica. Pessoal, falou em operações técnicas da gestão de documentos, lembrou do mnemônico PÁTUA, lembra? Mnemônico PÁTUA? É isso aí, tá? Lembrou do mnemônico PÁTUA, tá? Então, nós sabemos que as operações da gestão de documentos são produção, tramitação,
uso, avaliação e arquivamento. Aqui na letra A, vocês podiam ficar em dúvida. Só que é o seguinte, criação é produção. Criação do documento é a produção do documento. Ok? A avaliação está lá. Letra D, tramitação está lá, uso está lá. Então, a única que não menciona no conceito de gestão de documento, a única operação que não é mencionada no conceito de gestão de documento é a preservação. Letra C. Portanto, esse é o gabarito. Ok, pessoal? Beleza, pessoal. Por hoje é só. Ficaremos por aqui. Muito obrigado. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.